A baixa umidade do ar está chamando muito a atenção por causa dos casos que podem comprometer crianças e idosos, tá? Cuidados com a reidratação, por exemplo, devem ser redobrados. E algumas dicas você precisa ter em mente. Estou aqui ao lado do doutor Antônio, que vai trazer mais informações para a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sempre me surpreende muito, né, que os especialistas se preocupem tanto com a baixa umidade relativa do ar, que isso seja uma questão de saúde. Por que é tão grave, doutor? Bem, Joelson, assim, é uma época do ano bastante complicada, né? Uhum. Em decorrência da baixa umidade, que pode trazer consequências desastrosas para os pacientes, né? Consequências respiratórias, principalmente para idosos, né? E crianças, né? E nesse meio termo também tem os pacientes, as pessoas que estão acamadas, que são dependentes funcionais, né, que têm doenças crônicas. E essas merecem atenção ainda maior? Também, né, também merecem atenção, né, porque são pacientes que às vezes não falam, né, precisam de um cuidado bem mais próximo e... Não manifestam a necessidade de reidratação, Exato. Por exemplo? Né? Exatamente, então isso tem que ser observado de próximo. Casos como sangramento nasal, né? Ressecamento de garganta, problemas respiratórios também, como inflamação de vias aéreas, isso aí pode... Isso é uma consequência. Exatamente, principalmente também casos como desidratação, né? Que é o grande acontecimento que leva tanto crianças, idosos e pacientes dependentes à internação hospitalar. Bom, vamos passar aqui para dicas importantes para você, chamar a sua atenção para alguns aspectos que você deve levar em conta para evitar cenários mais graves de desidratação e, por exemplo, problemas respiratórios. Vamos aqui a uma dica importante. Nebulização, uso do nebulizador. Muita gente chama de aerosol. Qual é a indicação, que tipo de medicamento se usa ou não? Simplesmente... o soro, por exemplo, fisiológico pode ser ingerido? Isso. Questão de medicação, é muito importante frisar muito com orientação médica, né? Uhum. E se o paciente necessitar muito com questão de orientação médica. Nesse período, se orienta que o paciente, tanto criança, né, quanto idoso, ele faça por pelo menos um período de 2 vezes, ou tarde ou noite, ou até 3 vezes, ou manhã, tarde e noite. Pode ser feito com nebulização só com soro fisiológico. Soro fisiológico. Exatamente. Então, o soro fisiológico pode ser utilizado independente de recomendação, ele não faz mal. Em alguns casos, tem que ser feito. Por exemplo, pacientes cardíacos, eles precisam de orientação médica quanto à utilização do soro fisiológico. Tá? Importante esse alerta. Se o paciente, claro, fizer essa avaliação da parte médica, não tem contraindicação nenhuma, pode ser realizado de maneira tranquila, contanto que seja soro fisiológico de uma quantidade correta. Existem 2 tipos de equipamentos de nebulização, uns que são por vibração e outros por pressão de ar. Existe diferença de desempenho entre eles? Acredito assim, os mais novos, né, que chamam até de supersônicos, alguma coisa assim, eles têm uma efetividade melhor, né? Melhor? Melhor. Eles conseguem quebrar as partículas, no caso, ou do medicamento, do fármaco a ser colocado, né, a ser nebulizado, que chega de forma mais eficaz às vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. Ou seja, quem tiver a possibilidade de fazer a compra desse equipamento, que é até mais portátil, né? Exato. Mais portátil, faz menos barulho e mais eficaz. Tá aí, mas o importante é fazer a nebulização, os 2 equipamentos funcionam. Isso. E 3 vezes é a recomendação que o senhor chega a fazer no período mais crítico? Exatamente. Manhã, tarde, né, e noite. Quanto tempo? Geralmente 10 minutos, a gente sempre, né, no caso, a gente indica em torno de 5 ml, né, de soro fisiológico, em torno de 10 minutos, tem como usar todo o soro fisiológico. Bom, a outra dica importante é o uso dos umidificadores. Eles de fato funcionam? Essa é a pergunta. Isso. Vai depender muito, Joelson, também do tamanho do quarto. Não adianta você colocar um umidificador pequeno para um quarto que seja muito grande. O importante é que, assim, nessa época esteja ligado, pelo menos pelo período durante o dia e noite também, né? Observar sempre a questão de quantidade de água, né, que esse umidificador vai ficar,
E quem não tem umidificador, se quer mais opções, né? Tem um umidificador que é pequeno, meu quarto é grande, eu quero aumentar mais ainda esse quadro de umidade, né? Coloca uma bacia com uma toalha com água, né? Já foi provado que isso tende a melhorar também a questão da umidade, levando em conta que também o ar-condicionado, né? Ele tende a baixar mais ainda. Então, onde tem ar-condicionado, o clima a umidade é menor. É menor, tende a diminuir. Pode compensar com a ajuda do umidificador ou um balde com água. Muito bem. Agora eu quero entender um pouco dos problemas que esse tipo de redução de umidade pode causar no sistema respiratório. Vamos às imagens, para que a gente possa entender melhor. Doutor Antônio José, onde é de fato que se tem problemas registrados pela baixa umidade? Fique à vontade. Bem, aqui está uma imagem do sistema respiratório. Aqui a gente pode dividir aqui em vias aéreas superiores e aqui vias aéreas inferiores. Certo. Uma das causas principais que vai acometer é essa região de vias aéreas superiores, nessa região aqui das narinas, né? Essa partezinha de entrada, onde há uma ocorrência grande de sangramento, né? Sangramento por conta. Aqui um pouco mais, não está ilustrado, mas ressecamento ocular, né? Você tem um ressecamento ocular, ardência, então tem esses sintomas. Os olhos arderem. Os olhos arderem. E aí eu posso usar, por exemplo, o soro fisiológico também nos olhos? Claro, o colírio. Colírio é um soro que, né, basicamente é um soro, um lubrificante. Ele vai corrigir, contanto também que seja contactado com o seu oftalmologista, mas o soro fisiológico, né, no caso o colírio, ele vai hidratar principalmente a parte do olho, evitar ressecamento de córnea. Problemas como faringite, laringite podem acontecer? Com certeza, com certeza. Uma vez que esse paciente ele pode acordar com boca ressecada, né, por uma abertura oral, essa parte fica exposta, né? Então a tendência de casos de infecção, manifestação por bactérias, elas são oportunas, né? Elas aparecem. Faringe e laringe estão localizadas onde? Mais ou menos aqui. Essa região, então, pode ser afetada pela baixa umidade? Com certeza. O sistema respiratório inferior, bem, pode ser afetado também pela baixa umidade? Pode. O pulmão, ele tem sua própria parte de umidade, né? Ele consegue conservar. Então, ele vai ser menos afetado, né? Essa região aqui, né, que a gente chama ela já é a divisão aqui para a parte de vias aéreas inferiores, ela tem cílios, né, que ela tende a expulsar algum tipo de micro-organismo, né, que vem a acontecer, que vem a aparecer. E o pulmão em si, ele tem a parte de umidificação, ele tem, por conta de líquidos, né, o sangue ele consegue conservar e tem uma pequena umidificação, mas também pode, se for muito alto, corre risco também de tosse seca, tosse irritativa também pode aparecer. Doutor Antônio José, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, agradecer pelo senhor ter vindo e desejar uma ótima tarde. Obrigado, Joelson. Muito obrigado pelas informações, obrigado por tirar as nossas dúvidas aqui no Jornal do Piauí.